Jeremias. Profeta Jeremias, vamos ler no capítulo de número 10. Capítulo 10 de Jeremias. Vamos ler só o verso 6 e o verso 10 do capítulo 10 de Jeremias. Jeremias 10, verso 6 e verso 10. Vamos ficar em pé todos para lermos. Ninguém há semelhante a ti, Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do seu nome. Verso 10. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, é o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Deus, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo teu grandioso poder, te adoramos pelo que tu és, e te adoramos pelo que tu tens feito em nosso favor. Também te adoramos e te servimos pensando no muito que o Senhor vai fazer, porque a ti devemos, Pai, tudo que temos e somos. Abençoe cada vida aqui nesta noite. Abençoe, Deus, cada alma, cada coração. Dê, Deus, que cada um estiver precisando. O Senhor pode consolar, pode alegrar, pode dar saúde, pode fazer com que cada um saia daqui realmente sentindo a presença do Senhor. No nome de Jesus. Amém. Precisar. Irmãos, nós conhecemos o nosso Deus como sendo o Deus imutável, como sendo o Deus eterno, como sendo o Deus santo, o Deus justo, o Deus onisciente, onipotente, onipresente, o Deus fiel, o Deus que é amor. Mas hoje eu quero falar com os irmãos a respeito de Deus como sendo Deus soberano. Então nesta noite nós vamos falar da soberania de Deus. Por que afirmamos que Deus é soberano? Afirmamos que Deus é soberano porque Deus criou tudo, porque Deus está sustentando tudo e porque Deus está acima de tudo. No Salmo 97, verso 9, fala ali que Deus está acima de todos os deuses, acima da terra, acima dos querubins, a Bíblia diz. Deus está tão alto que a Bíblia diz que para ver tudo que se passa no céu e na terra ele tem que se inclinar. Até para ver o que se passa no céu, ele tem que fazer assim, senão é sinal que ele está. Onde está o trono dele? Você não sabe, a sua mente não alcança, né? Então ele é maravilhoso, é um Deus grande demais, é um Deus soberano. Esse Deus, ele faz tudo o que quer, na hora que quer, como ele quer. Ele não tem que prestar satisfação, ele não tem que pedir conselho, ele não tem que prestar contas, porque ele faz a sua vontade prevalecer. A Bíblia mostra, amados irmãos, que os anjos e nós, os seres humanos, é que vamos ter que prestar contas diante de Deus. Por isso que aí está escrito em Romanos 14, 12, que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Um dia todos nós estaremos ali, face a face com Deus. Uns vão estar cheios de alegria, outros vão estar cheios de medo, mas cada um terá que se apresentar diante dele. Quando foi que Deus demonstrou a sua soberania no passado? Quando ele expulsou Lúcifer da sua presença. Então Lúcifer, de acordo com Isaías capítulo 14, verso 12 e 15, Lúcifer queria subir até os mais altos céus, queria subir acima das estrelas, acima dos anjos, queria estabelecer o seu trono nas mais altas nuvens, queria ser semelhante ao Altíssimo, ele queria ser igual a Deus, queria tomar o lugar de Deus. A partir da hora então que ele permitiu que o orgulho tivesse origem em seu coração, que ele se exaltou e disse: eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir.
Deus disse: você vai subir até os mais altos céus, você vai descer até os infernos, você vai descer até o mais profundo abismo, para a região dos mortos. Irmãos, então a partir daquele momento, Lúcifer começou a ser rebaixado, porque foi expulso da presença de Deus, expulso do céu. E então, aquele anjo, Lúcifer, deixou de ser um luminoso, deixou de ser um portador de luz, se transformou em Satanás. Era um anjo da primeira grandeza, cheio de glória e sabedoria, mas se tornou então em Satanás, que significa adversário, portador de trevas, estrela caída. É só ler Isaías e fala: como caíste do céu, a estrela da manhã. Como caíste do céu, a estrela da manhã. Falando de Lúcifer, falando de Satanás. Por que isso, irmãos? É porque o nosso Deus era soberano. Deus não suporta o orgulho. Deus não quer que ninguém se exalte diante dele, porque ele tem poder para abater todo aquele que se orgulha. Mas também na sua soberania ele pode exaltar todo aquele que se humilha. Vale a pena ser humildes. Será que nós temos aprendido a sermos humildes diante desse Deus maravilhoso? Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 6, ali Pedro fala: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno ele vos exalte. Deus quer te exaltar, Deus quer nos colocar lá em cima, Deus quer nos fazer grande, mas nós precisamos nos considerar pequenos. Nós sabemos, amados irmãos, que Ele só pode fazer tudo na vida daqueles que se consideram nada. Ele só pode tornar forte aqueles que reconhecem que são fracos. Deus é o Deus dos humildes. A Bíblia diz de maneira bem clara, aí em 1 Pedro 5,5, que Deus, Ele resiste os soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça. Então, irmãos, é de grande importância observarmos esses versículos, esses textos. Cingimos todos de humildade, é a ordem de Deus, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes Ele concede a sua graça e exalta. O Senhor Jesus, em Mateus 5,3, Ele diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Deus é o Deus dos humildes. Ele não é o Deus dos orgulhosos. Ele não é o Deus daqueles que se exaltam, mas todo orgulhoso que se exaltou aqui na Bíblia, todos foram abatidos. Por isso, irmãos, no passado Deus também demonstrou a sua soberania, quando Ele arrancou o seu povo que estava escravizado na terra do Egito. Faraó estava ali dizendo que era soberano. Faraó pensava que ele é que era Deus, zombava do Deus de Israel, zombava do nosso Deus, que é o Deus verdadeiro, dizendo: Ele não vai poder arrancar vocês daqui. Mas Deus enviou 10 pragas na terra do Egito, e Deus deixou o Egito na destruição. Faraó não pôde impedir, seus deuses não puderam impedir, mas Deus deixou as estátuas, os deuses de Faraó quebrados, despedaçados, porque eles não eram deuses, eram estátuas, eram pedaços de paus, eram gesso, eram louça que se quebram, não tinha fôlego de vida, eram mudos, surdos, não pôde livrar o Egito, não pôde livrar o povo do Egito, mas a calamidade caiu da parte do Deus que é soberano. Como é bom, amados irmãos, ver o poder desse Deus. E Ele então abriu o mar vermelho, no maior espetáculo que já aconteceu no passado. Ele libertou o seu povo, Israel ficou livre e passou para o outro lado, e Faraó perdeu. Porque o Deus soberano estava trabalhando, o Deus soberano estava agindo. E nós sabemos que Israel foi um povo liberto do passado, nós somos o povo liberto de hoje. Aleluia. Somos o povo liberto de hoje porque Deus nos fez conhecer a verdade. O Senhor Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará.
E a verdade é Jesus. Eu falo, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A palavra de Deus é a verdade. Aquele que quiser ser liberto tem que abrir o coração para a verdade que é Jesus, abrir o coração para o Evangelho que está aqui sendo pregado. E quando a pessoa então abre o coração para a verdade entra, ele é liberto, porque a verdade liberta, ao passo que a mentira escraviza. Como é bom ser o povo liberto por Deus. Lá em Colossenses 1:13, a Bíblia diz que Deus ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos arrancou de lá do poder do diabo, da escravidão que ele nos oprimia. Ele nos tirou de lá porque ele é soberano e tem poder para isso, e nos colocou lá no reino do Filho do seu amor. Nos colocou no reino de Jesus. Glorificado seja Deus pelo seu poder, pela sua graça, por ser um Deus tão soberano e ainda olha para nós que somos tão insignificantes. Também, amados irmãos, Deus mostrou a sua soberania quando Ele mandou o dilúvio na terra e quando Ele queimou Sodoma e Gomorra. Nós podemos então perguntar de onde é que Deus tirou tanta água. Ele encheu o mundo de água a ponto do monte mais alto ficar coberto por mais ou menos 7 metros, coberto do mais alto monte. O mundo virou uma bola de água. De onde foi que Deus tirou tanta água? De onde é que Deus tirou tanto fogo para queimar 2 cidades e reduzi-las a cinzas? Deus tirou, irmãos, da sua soberania. Ele é o Deus da água, Ele é o Deus do fogo, Ele é o Deus do vento, Ele é o Deus de tudo. Porque tudo vem das mãos dele. O Deus Criador eterno. Então, amados irmãos, esse Deus, Ele é insondável. Esse Deus, Ele é de fato um Deus incomparável. Nada pode se igualar com Ele. E quando Deus enviou as águas do dilúvio para lavar a terra da violência que estava nos dias de Noé, quando Deus mandou fogo para queimar a cidade de Sodoma e Gomorra, para limpar aquelas cidades do homossexualismo e da baixeza moral que estava ali, Deus fez isso para mostrar que Ele é soberano, mostrar a sua soberania de santidade. Ninguém é tão santo como Deus. Deus é santo, santo, santo. Então Ele é muito santo, Ele não suporta ver o pecado por muito tempo. Por isso Ele tem se levantado contra o pecado do homem. Por isso Ele tem agido na palavra dEle e mostrado quantas vezes Ele tem trabalhado para punir o pecado e para trazer purificação. Ele é um Deus moral, Deus de toda a santidade, Deus que vale a pena ser reverenciado. E Deus, amados irmãos, Ele deixa uma ordem para nós muito importante. Lá em 1 Pedro 1,16, a ordem é ser santos, porque eu, Senhor, sou o quê? Sou santo. Você pode lembrar desse texto cada vez que a tentação bater em sua porta. Você pode lembrar desse texto cada vez que o pecado quiser a pena que estiver querendo entrar. Se você tem temor de Deus, temor da palavra de Deus, cada vez que o pecado bater, que a tentação bater, você vai lembrar, sede santos, eu, Senhor, sou santo. E você vai ter força para resistir à tentação, para resistir ao pecado. A tentação, você não vai cair nela, o pecado não vai entrar. E você vai então dizer, graças a Deus, eu estou liberto. A palavra de Deus é a minha vitória. No Salmo 119 está escrito lá, guarde no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Que coisa maravilhosa. Então vale a pena temer a Deus, olhar para a palavra desse Deus e ver que Ele é santo, para que nós possamos também agir com santidade diante dele. Santidade no vestir, santidade no falar, santidade no andar, santidade no ver, santidade nas escolhas, santidade nas decisões, santidade em tudo. Deus quer um povo santo. Então nós devemos até de orar e dizer, Senhor, eu quero ser mais santo. Eu quero estar mais no altar do Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e me guia por um caminho
Espírito Santo. Porque, irmãos, Deus é isto de cada um de nós. Então, Deus demonstrou no passado a sua soberania, quando também Ele julgou Nabucodonosor. Quando Ele julgou Nabucodonosor. Nabucodonosor, de acordo com Daniel 5:21, Nabucodonosor matava quem ele queria, e a quem ele queria deixava com vida. Nabucodonosor exaltava quem ele queria, ele abatia. Em outras palavras, Nabucodonosor dizia: eu sou Deus na terra, eu faço o que eu quero, ninguém manda em mim. E quando Nabucodonosor olhou para a grande cidade de Babilônia, Nabucodonosor olhou naquela cidade, que era a cidade mais importante daquele tempo, e Nabucodonosor disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com o meu grandioso poder, para a glória da minha majestade? Veja, foi com o poder dele que ele edificou Babilônia, não foi com o poder de Deus, não. Foi para a glória de Deus, não foi para a glória de Deus, não. Porque Deus era ele. Então, quando ele disse isso, Deus disse: já passou de ti o reino. Deus mostrou: eu sou soberano. Você está com orgulho, você está com soberba, eu não suporto isso. Já passou de ti o reino, você vai comer capim. E Nabucodonosor foi comer capim, e a Bíblia diz que a morada de Nabucodonosor foi como os jumentos monteses. E ele ficou 7 anos comendo capim como os animais. E a Bíblia diz que cresceram suas unhas, cresceram seus cabelos, e Nabucodonosor virou um capeludo, virou um lobisomem, virou um monstro, um bicho. Todo mundo tinha medo dele. Até que ele reconheceu que o Altíssimo tem poder, até que ele reconheceu que Deus é o soberano. E quando ele reconheceu isso, Deus fez voltar para o palácio e ele assumiu o seu poder novamente. É isso que Deus faz. Mas, irmãos, é um Deus temível, é um Deus digno de respeito. Esse Deus grandioso é um Deusão, o Deus que nós temos. Aleluia. Então, irmãos, como é que Deus vai demonstrar a sua soberania no futuro? Ele vai demonstrar a sua soberania no futuro quando Ele fizer seu Filho Jesus descer. Quando Jesus descer na sua segunda vinda, Jesus virá para mostrar a soberania do seu Deus e a soberania também sua própria. A Bíblia diz que Jesus virá com grande poder e glória. Mateus 24:30. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, Ele virá em chamas de fogo. Ele virá rodeado com seus anjos poderosos. Ele virá tomando vingança contra todos aqueles que não conhecem a Deus e todos aqueles que não obedecem o seu Evangelho. E a Bíblia diz que aqueles que não conhecem a Deus, nem obedecem o seu Evangelho, esses vão ser banidos da face do Senhor, excluídos para longe. Mas a Bíblia diz que naquele dia então vai haver lamento da parte dos perdidos, e vai haver, amados irmãos, admiração por parte dos salvos. Enquanto uns vão estar lamentando, chorando e dizendo: por que eu não fui mais fiel? Por que eu não fui honesto diante de Jesus? Por que eu não aceitei a Ele como meu Salvador? Por que deixei passar tantas oportunidades? Por que eu não me humilhei debaixo da poderosa mão dEle? A Bíblia diz que Ele virá com as nuvens, e todo olho verá, até quando se traspassar, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele, certamente. Amém. Lamento por toda parte. Porque brinquei com a minha vida espiritual. Mas enquanto muitos vão estar realmente lamentando e chorando, os salvos vão estar dizendo: que Salvador maravilhoso, valeu a pena ter crido nele. Ele é o mais forte, Ele é o mais poderoso, Ele é glorioso, Ele venceu o diabo, Ele venceu tudo, e eu estou do lado dele. Vai haver admiração, vai haver alegria, vai haver cântico nos lábios daqueles que foram salvos. Você precisa de encontrar com esse Salvador, abrir seu coração para Ele. Ele quer fazer morada em você, e a fim de que você possa no futuro participar com alegria da soberania dele. Também Deus mostrou a sua soberania quando Ele vai mostrar a sua sabedoria quando Ele mandar as pragas do Apocalipse.
aqui nesta terra. 7 selos vão ser abertos, de acordo com o Apocalipse. Cada selo um flagelo pior que o outro. E além dos 7 selos, a Bíblia fala também aí de 7 taças. Cada anjo derrama a sua taça na terra, uma praga maior que a outra. Depois vem o toque das 7 trombetas. Cada anjo que toca a sua trombeta é uma praga maior que a outra. E esse mundo, irmãos, vai ficar despedaçado. Esse mundo vai virar realmente uma ruína. Deus vai repetir, mas de maneira muito mais forte. Ele vai repetir o que Deus já fez lá no Egito no passado, quando mandou as 10 pragas. Esse mundo vai experimentar o que é estar na terra sem Deus. Porque naquele tempo vai ser Deus e o diabo no mundo dos homens. Deus vai entrar em ação contra aqueles que estão do lado do diabo. O diabo vai entrar em ação contra aqueles que estão do lado de Deus. E vai haver uma guerra de deuses. Se o diabo pode ser chamado de Deus, chama Deus com letra minúscula. Vai haver uma guerra. Então, naquele tempo, amados irmãos, muitos vão concordar com Jeremias, o que ele falou aí no capítulo 10, versículo 6. Ninguém há semelhante a ti, Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do soberano. Quando as pragas estiverem crescendo, quando a ira dele estiver sendo derramada, quando as pessoas vão olhar e vão dizer: esse Deus é poderoso demais. A Bíblia chega a dizer que muitos vão orar, vão pedir para os montes, dizendo para os montes: caia sobre nós. Vão orar para os montes cair sobre eles, para as rochas caírem neles, para matá-los, porque eles vão dizer: chegou o dia da ira desse Deus. E quem é que pode suportar? Então aqui também, irmãos, o versículo 10 fala: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo, é o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. A terra treme diante do poder desse Deus soberano. E a terra já tremeu no passado, está tremendo em algum lugar no presente, vai tremer no futuro com terremotos, que vai mudar a topografia da terra. É o Deus poderoso, é o Deus soberano agindo, demonstrando quem Ele é. Então, nós sabemos que quando isso estiver acontecendo, muitas pessoas vão ficar realmente correndo de um lado para o outro, sem saber como fazer. Ninguém vai poder segurar a mão de Deus e perguntar: o que é que o Senhor está fazendo? Irmãos, a Bíblia diz em Isaías 43:13, diz lá que o próprio Deus faz uma pergunta, e a pergunta que Ele faz é: agindo eu, quem impedirá? Quem vai poder impedir? Quando Deus começar, sai da frente. Não tem jeito de escapar aqueles que estão despreocupados, que estão descuidados. Milhões naquele dia vão reconhecer que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo, como está em Hebreus 10:31. Mas vamos reconhecer isso tarde demais, tarde demais. O tempo para reconhecer a soberania de Deus, o tempo para reconhecer que não se deve chegar diante dele perdido, esse tempo é hoje. Porque quem reconhece isso, corre para o refúgio, que é Cristo. Corre para a sombra da cruz, corre para o sangue. Jesus é purificado nele. É necessário que você então entenda isso quanto antes, para o bem da sua alma. Mas, irmãos, Deus também vai demonstrar a sua soberania quando Ele entrar em juízo com toda a carne. Quando Ele entrar em juízo com toda a carne. Diante dele, no dia do juízo final, estarão ali os feiticeiros, estarão ali os idólatras, estarão ali os adúlteros, os ladrões, os criminosos, todos os praticantes de iniquidade vão estar diante dele. Aqui neste mundo, as pessoas matam, as pessoas roubam, as pessoas metem pedra nas delegacias e apedrejam até delegacias,
e coloca fogo em carro, em ônibus, provoca o maior escândalo e muitas vezes escapam. Quero ver escapar do juízo final. Escapam dos tribunais dos homens, mas quero ver escapar do tribunal de Deus. As pessoas cometem perversidade e às vezes ficam escondidos. Eu quero ver quem é que vai se esconder desse juízo eterno. Não tem como esconder, não tem como fugir dele, porque lá em Jeremias capítulo 16, versículo 17, Deus fala: porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos, ninguém se esconde de mim, e nem encobre suas iniquidades dos meus olhos. Ele está vendo tudo que passa, nos céus, na terra, entre anjos, entre seres humanos. Deus está vendo tudo. Não tem como esconder, não tem como fugir, não tem como pagar um subornozinho para ele, para ficar livre de ser julgado, punido, porque ele não interessa pelo nosso dinheiro. Então, amados irmãos, nós sabemos que vai acontecer naquele dia que muitos vão pensar: eu ouvia falar tanto desse juízo final, mas não acreditava que seria assim. Agora eu estou aqui, com a cabeça baixa, com a boca fechada, encarando o juízo eterno. Graças a Deus que eles têm Jesus como Salvador, eles não vão encarar o juízo final. Aleluia. Amém. O Senhor Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Não vai entrar em juízo, não, em julgamento, não, porque Jesus já foi julgado no meu e no seu lugar. Por isso que a pessoa tem que ter Jesus, dar lugar para Jesus, receber a Jesus, para ficar livre do juízo final, livre de serem julgados, porque Jesus já foi julgado e punido no lugar dele, lá na cruz, quando ele foi moído e traspassado pelas nossas transgressões. Glória a Deus por Jesus Cristo. Então, amados irmãos, a pergunta final é: como devemos agir diante deste Deus soberano? Devemos respeitá-lo, devemos temê-lo, porque a Bíblia diz que temer a Deus é o dever de todo homem. Devemos adorá-lo, devemos confiar plenamente nele, porque ele é muito grande. Se ele é por nós, quem será contra nós? Devemos também descansar, entregar tudo a ele e descansar. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele falar. Descansa no Senhor, diz a Bíblia. Nós temos um Deus muito forte, nós temos um Deus muito poderoso, e amados irmãos, pecado ter medo diante desse Deus. É pecado viver com a cabeça baixa e viver sucumbido, caído, se nós temos um Deus tão forte desse. É só você contar com ele, entrega tudo na mão dele, e ele vai resolver os seus problemas. Faça como Josafá. O rei Josafá ficou sabendo que grande multidão vinha contra ele. Uma multidão tão grande que ele reuniu todo o povo de Judá, todas as mulheres, todos os homens, todas as crianças, compareceram ali, e todos estavam ali juntos. E Josafá começou a orar a Deus. E Josafá disse: ó Deus, uma grande multidão vem contra nós, Deus, e nós não sabemos nem o que fazer. Em nós não há forças para resistir essa grande multidão, porém os nossos olhos estão fixos no Senhor. E Josafá entregou tudo, deixou tudo na mão de Deus, descansou em Deus. Sabe o que Deus fez? Deus fez com que houvesse uma confusão entre aquelas três nações, um espírito de confusão ali, e uma nação destruiu a outra, depois as duas se destruíram, e houve uma autodestruição ali. E quando Josafá chegou lá onde eles estavam, viu aquele vale cheio de pessoas mortas. Deus guerreou por ele. Não foi preciso dele guerrear, não, porque o Deus soberano estava no comando. E Deus então confortou o coração de Josafá, dizendo: crede no Senhor seu Deus, crede nos seus profetas, e veja o livramento que o Senhor nos dá. E Deus então, na sua soberania, livrou Josafá, livrou o povo de Judá, e ainda mais, aquelas três nações deixaram um grande tesouro naquele vale. Deixaram, quem sabe, gados, deixaram os animais de montaria, deixaram
comida, deixou muitas coisas ali, as coisas que eles estavam levando para poder usá-las enquanto travasse a batalha. Ficou ali aquela multidão, aquela abundância. Israel gastou 3 dias para poder levar toda aquela riqueza para dentro de Judá. Então aquele povo foi para levar riqueza para ele, não para matar, porque o Deus estava agindo. O nosso Deus é o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. É o Deus que sai ao encontro daqueles que com alegria praticam a justiça. Ele sai ao encontro, ele trabalha no seu favor, no nosso favor. Aleluia. Ter um Deus que está trabalhando por mim, para mim é uma alegria muito grande, uma satisfação. Faça também, meu irmão, como Ezequias. Ezequias também, o rei Senaqueribe, o rei da Síria, era um rei muito poderoso. O exército sírio era um exército muito poderoso, de grandes conquistas. E o rei Senaqueribe enviou uma mensagem para Ezequias, dizendo: não se engane, rei Ezequias. Não pense que o seu Deus vai poder livrar você e a sua terra das minhas mãos. Onde estão os deuses das nações que eu já invadi? Eu tomei suas terras, eu trouxe cativo o seu povo para cá. E o Deus deles não puderam fazer nada, o seu Deus também não vai poder. Ezequias pegou aquela carta, entrou dentro do templo e falou: ó Senhor, olha aqui, Senhor, veja que afronta. Ele está zombando de ti, está escarnecendo do Senhor. O Senhor está vendo, o Senhor está ouvindo tudo. Essas afrontas do rei Senaqueribe. Então Deus falou com o profeta Isaías. Isaías foi lá e falou para Ezequias: não tema, Ezequias, porque assim diz o Senhor: eu vou colocar um anzol no nariz do rei Senaqueribe, eu vou colocar um freio na boca dele. Ele nunca mais vai abrir aquela bocona para ficar murmurando contra eu, para ficar zombando de mim. Eu vou colocar um freio na boca dele. Pelo mesmo caminho que ele veio, ele vai voltar. E sabe o que aconteceu? Senaqueribe preparou um exército de uns 200.000 soldados e veio para fazer guerra contra Ezequias. E a Bíblia diz que aquele povo estava acampado ali, e de repente o anjo do Senhor, dá essa impressão que é Jesus Cristo, o anjo do Senhor. No Antigo Testamento, Jesus se revelava como o anjo do Senhor. Ele feriu naquele exército 185.000 soldados, matou tudo. No outro dia, quando eles escaparam, levantavam e olhavam, eles viam mortos à direita, mortos à esquerda, e foi ficando sem graça, foi levantando aquele restante, e foi embora humilhado para a terra da Síria. O rei viu aquilo, voltou humilhado para a terra da Síria. Quando o povo estava lá, quando o rei estava lá adorando o Deus dele, que é o Deus Nisroch, estava adorando esse Deus, os próprios filhos de Senaqueribe se rebelaram contra ele e chucharam a espada dele e pronto, acabou o rei. Os filhos deles mataram ele. É assim que termina a história de um arrogante, de um soberbo, de um que quer se levantar e ser mais do que Deus, igual a ele. Então, amado irmão, vamos fazer como Josafá, fazer como Ezequias. Vamos entregar tudo nas mãos de Deus. É somente quem vê a mão de Deus em tudo é que pode colocar tudo na mão dele. Ezequias entregou, Josafá entregou, todos que entregaram e descansaram nele, seus problemas foram resolvidos. Entrega então nas mãos de Deus os seus problemas de família. Qual é o seu problema na família? Seu esposo, você não está suportando seu marido? Você não está suportando sua esposa? Está dura ali a coisa? Seus filhos estão insuportáveis? Deus quer operar na sua família. Entrega e descansa. Ora muito e Deus vai te dar um livramento. Entrega seus negócios nas mãos desse Deus. Entrega as suas necessidades na mão desse Deus. Entrega seu coração a esse Deus. Entrega sua alma, seu espírito nas mãos desse Deus. Faça como Jesus: Pai, nas suas mãos eu entrego o meu espírito. Pode entregar hoje, apesar de que você não esteja morrendo como Jesus estava. Deus vai tomar conta do seu espírito hoje e vai guardar você até chegar a hora da sua morte, mas o seu espírito vai estar nas mãos dele. A sua alma vai estar nas mãos dele. Vamos entregar, vamos descansar nele, que Ele vai fazer tudo por nós. Ele vai te abençoar muito. Ele é o Deus da bênção. Ele é o Deus que
Tudo que você deseja e pede, confia nele, ele tem poder para fazer em seu favor, portanto não temas. Seja firme, seja forte. Você está diante de um Deus que tem prazer de abençoar, de dar recompensas. É o Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam. É o Deus que sai ao encontro daqueles que com alegria praticam a justiça. É o Deus do mundo mais. Aleluia. Deus abençoe.